Você está de boa em casa e vê uma tempestade se formando, e vai para o quintal dar uma olhadinha e começa a ver vários raios caindo no mesmo lugar. E depois descobre que esses raios eram na verdade alienígenas descendo para suas máquinas de guerra, que estavam escondidas no subterrâneo por milhares de anos. O que você faria? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, eu vou mostrar por que você não sobreviveria ao ataque alienígena de Guerra dos Mundos. Começamos seguindo Ray, trabalha nas docas e está fugindo daquela hora extra. Quem aqui nunca deu aquela desculpa para não ter que ficar até mais tarde no trabalho, né? Chegando em casa, a ex-esposa de Ray e seus filhos estão aguardando. Parece que é a vez dele ficar com os filhos no final de semana. Ele parece não ser muito presente na vida dos filhos, e após Rob o tirar do sério, ele vai tirar um cochilo. Após ele acordar, os jornais mostram que tempestades de raio estão se formando pelo mundo todo. Ele e sua filha ignoram a notícia, e Ray descobre que seu filho rebelde acabou pegando seu carro escondido para dar umas voltas. Quando ele sai da casa, todos estão espantados, olhando para uma tempestade que está se formando atrás da casa dele. Ele vai com a sua filha para o quintal, ver mais de perto o que está acontecendo, e vários raios começam a cair. E o mais curioso, todos estão caindo no mesmo lugar e são apenas raios, não tem trovão. Após um tempo, os raios param e parece que o local sofreu um ataque de pulso eletromagnético. Eles ficam sem energia, os eletrônicos, carros e até mesmo os relógios param de funcionar. Essa não foi uma tempestade comum, então Ray decide ir olhar o local onde esses raios caíram. Esse é o primeiro motivo que provavelmente te mataria: terremoto alienígena. Não seja curioso, se vários raios estão caindo no mesmo local, é óbvio que isso não é uma tempestade comum e algo anormal está acontecendo. Se você for lá ver o que é, com certeza vai sobrar para você. Chegando lá, ele encontra uma cratera no chão com vários curiosos em volta e começa uma espécie de terremoto em volta dessa cratera, sugando tudo em volta dela para o chão e demolindo tudo ao seu redor. Multidão descontrolada. Imagine você no meio de um terremoto, com várias pessoas fugindo sem saber o que está acontecendo. Você precisa ter bastante sorte para uma rachadura não abrir na sua frente e acabar te segurando para baixo da terra. Após o terremoto passar, uma enorme máquina sai da terra e você descobre o que estava causando o terremoto. Um tripod, que estava sendo ativado e saindo do subterrâneo pronto para desintegrar alguns humanos. Então agora a situação azedou de vez. Você está no meio do fogo cruzado, muita coisa pode acontecer aqui. Com o tripod atirando para todo lado e você mais perdido que cego em tiroteio, qualquer coisa aqui pode te matar. Um raio do tripod poderia pegar em você, já era. Um carro que o tripod acertou e saiu voando poderia cair em cima de você. Um prédio esmoronando poderia te atingir. São muitas chances de morrer, que só o efeito protagonista poderia dar aquela salvada. E eu não entendi como que esse cara estava filmando o que estava acontecendo se todos os eletrônicos pararam de funcionar. Mas, ok. Ray consegue escapar de todo o caos e chacina que o tripod está fazendo e corre para sua casa. Ele fica em choque por alguns segundos, afinal, quem não ficaria? Mas às vezes, esses segundos preciosos são os segundos que podem ser a diferença entre sair vivo e ser evaporado por um tripod. Ele manda seus filhos pegarem as malas e juntar comida porque eles têm que vazar dali rapidamente. O milagre da mecânica. Antes de ir verificar onde os raios caíram, Ray mandou um mecânico trocar uma válvula solenoide em um carro, que tinha quebrado por causa da tempestade. Aí que nós temos mais uma sorte de protagonista. Primeiro, apenas quem tem um conhecimento sobre mecânica, ou é um mecânico, saberia dizer qual a peça que deveria ser trocado. E se o cara não tivesse a peça em estoque para trocar, o carro não voltaria a funcionar. E aí, meu amigo, era só esperar pelos lasers. Bom, você conseguiu um carro e agora está metendo a fuga, mas se vários carros pararam de funcionar ao mesmo tempo, com certeza eles estariam amontoados no meio da rua e não convenientemente espalhados para você conseguir passar apenas fazendo um zigue-zague. Do jeito que algumas cidades têm as ruas estreitas e essas ruas lotam no horário de pico, você mal iria conseguir sair da cidade com seu carro. Imagina chegar até uma rodovia que estaria cheia de pessoas fugindo e carros que poderiam tanto estarem parados como acidentados. Porque se os carros morreram por causa da tempestade, provavelmente muitas pessoas poderiam estar em alta velocidade na rodovia e os carros não iriam de 100 para 0 instantaneamente. Então, com certeza, espere ver alguns carros capotados ou engavetados pelo caminho. Queda de um avião. Então você resolve levar as crianças de volta para a mãe. Porém, eles foram viajar, então acredito que não vai ter ninguém lá. Essa parte da cidade parece não ter sido afetada ainda, então ficar por ali parece ser um bom plano de início.
Aí sim, dormir no porão é uma ótima ideia. Se algum desastre acontecer, você teoricamente vai estar seguro. Porém, eles acordam no meio da noite com um barulho ensurdecedor, totalmente diferente dos tripods, e também um enorme incêndio começa. Pela manhã, eles descobrem que um avião caiu ali. Então galera, nós vemos como realmente é uma queda de avião, e também vimos que ninguém daquele avião sobreviveu. Olha só, Guerra Mundial Z, você poderia ter pego essa dica. E eu vou arriscar de dizer que nem nossos protagonistas deveriam ter sobrevivido, a menos que aquela porta fosse anti-chama e também aquela parte da casa fosse uma espécie de bunker, pois a queda de um avião iria ser bem destrutiva para tudo que estivesse em volta, especialmente esse carro, que acabou ficando inteiro do lado de uma turbina do avião. Tá bom, né? Ray encontra um grupo de repórteres que estão procurando por suprimentos no avião, e a mulher menciona que não existe apenas um tripod, e sim vários, e eles também possuem um escudo invisível em volta, que faz com que tudo que os militares atirem neles seja explodido antes mesmo de chegar nos tripods. Ela também explica que os raios eram os ETs descendo para controlar os tripods, mas acho que todo mundo já tinha notado isso. Nessa parte que você começa a pensar que esses ETs já tinham essa invasão planejada há muito tempo. Ok, pegar rotas alternativas é uma ótima ideia, para não ser pego por uma multidão. Outra boa ideia seria parar nesse lugar e ficar por um tempo e ver o que acontece, né? E querer entrar no exército para lutar com extraterrestres é uma péssima ideia. Esse moleque mal deve saber segurar uma arma e quer sair lutando contra um tripod, que é praticamente invencível nesse ponto. Querer lutar contra essas máquinas sem ter nenhum conhecimento ou informações sobre é praticamente suicídio. Seguir para uma balsa não é uma boa ideia. O que garante que a balsa vai estar funcionando e atravessando pessoas? Afinal, os ETs estão destruindo tudo e quem que vai querer ficar trabalhando em uma balsa no meio de um apocalipse? Multidão Descontrolada parte 2. Ray tira uma soneca e deixa seu filho dirigindo. Porém, chegando perto da balsa, eles encontram uma multidão andando em direção à mesma balsa. E nós já sabemos que o ser humano mostra o seu lado primitivo em situações caóticas. Eu acho que o que aconteceu no filme ainda foi bem leve. Com certeza as pessoas iriam virar seu carro e você acabaria sendo pisoteado e morto por esse cara com uma arma, igual fizeram com ele mais tarde. Ok, isso aqui era um zumbi? Caramba, esse cara queria muito andar de carro. Você perde seu carro e com muita sorte não perdeu a vida. E mesmo vendo esse tanto de gente indo para a balsa, você cai no efeito manada e vai junto. Titanic na balsa. Tá na cara que algo vai acontecer. Os pássaros vão para o horizonte, e aí todo mundo que está assistindo pensa que eles estão fugindo dos tripods. Mas eu acho que eles pensam que os tripods são algum tipo de poleiro gigante, porque eles sempre estão tentando pousar em cima dos tripods. Um deles aparece na colina, e faz com que todo mundo fique desesperado. Eu já perdi as contas de quantas vezes você poderia ser pisoteado por multidões nesse filme. Eles conseguem entrar na balsa milagrosamente, mas essa ideia não é das melhores, porque você vai estar no meio da água sem um lugar para poder fugir. Se algo der errado, a situação pode complicar facilmente. E ela realmente complica, e complica bastante. Um tripod começa a surgir da água, e por sorte ele não atira no barco e apenas faz o barco virar. Aqui existem várias formas de você acabar morrendo. Você pode ser pego por um carro que acabou deslizando enquanto a balsa está virando. Você pode ser pego pela hélice do motor. Um carro pode cair na sua cabeça enquanto você estiver na água. Você pode não saber nadar. Um tripod pode te coletar para você servir de alimento depois. Enfim, várias possibilidades, até mesmo ser pego pelos tripods após sair da água. Bom, contando com a velha sorte de protagonista, eles saem ilesos e não são vistos por esse tripod. Fogo cruzado. Depois de fugir da balsa, eles começam a andar meio que sem rumo e acabam caindo de frente com militares que estão tentando fazer algo contra os tripods. Tadinho dos militares. Robbie, esse moleque deve ter algum desejo secreto de ser evaporado por um tripod. Ele resolve sair correndo em direção à batalha. E eu repito, esse cara não tem treinamento militar. Por que ele quer entrar no meio da batalha? Que na verdade nós sabemos que os militares não fizeram nem cócegas nos tripods. Realmente, eu não sei como é que ele consegue ficar vivo e aparecer milagrosamente inteiro no final do filme. Se ele morresse, acho que ninguém sentiria falta. Ray acaba tendo que decidir entre sua filha, que um casal está tentando levar embora, e Robbie, que quer entrar no meio do campo de batalha. Só de ficar no meio do fogo cruzado, entre militares e alienígenas, você poderia acabar levando alguma bala ou laser perdido e facilmente morrer novamente. O paranoico. Um cara está chamando pessoas para o seu abrigo, e apenas nossos queridos protagonistas atendem o chamado, e eles entram no porão macabro.
E sinceramente, eu acho que você estaria mais a salvo correndo pelo campo e tentando desviar dos Tripods do que ali dentro. Essa parte quase te mata de tédio, com esse cara maluco quase matando todo mundo quando ele ameaça dar uma machadada na câmera dos ETs. Eu acho que seria bastante difícil você conseguir se esconder dessa câmera e ainda por cima impedir que esse cara faça alguma cagada. Tudo isso sem poder fazer barulho. Ah, e esse espelho inteiro em um porão abandonado salvou o dia, hein? O scanner estava só limpando o terreno para os alienígenas entrarem. Esses ETs ficaram bem parecidos com os ETs de Independence Day, e também parece que o tripod foi feito para ser uma versão gigante deles. Eles aparentam ser bem fracos fisicamente, mas nós não sabemos se eles possuem algum outro poder de telecinese ou algo do tipo. Então se eles tentassem algum conflito físico, acredito que eles teriam grande chance de pelo menos matar uns 2 ou 3. Mas se um deles conseguisse chegar até o tripod, com certeza eles seriam desintegrados. Porém não é todo dia que se vê um alienígena de perto, então eles só ficam parados esperando os bichos irem embora. O cara fica completamente em choque após ver que os alienígenas estão usando os humanos como combustível, e não fica quieto após ver isso. Provavelmente ele mataria você por causa de algum surto ou porque ele chamaria a atenção daquele scanner novamente. Mesmo após você matar o cara, tudo indica que os tripods já teriam ido embora, mas eles ainda estão vasculhando. Pela terceira vez? Caramba, esses ETs não têm outras pessoas para evaporar, não? Explodindo um tripod. Tom Cruise desce a machadada no scanner e Rachel acaba fugindo para fora da casa. Ray vai procurar por sua filha e se depara com um mar vermelho daquele líquido expelido pelos tripods, que tomou conta de todo o lugar. Ele não consegue achar Rachel e é encontrado por um tripod, que está querendo capturá-lo. Tom Cruise entra em uma picape velha e o tripod lança ela do alto, virando-a de cabeça para baixo. Eu não vou dizer que você morreria aqui, mas com certeza teria alguns ferimentos. Quando ele finalmente acha Rachel, ele acaba sendo pego pelo tripod, revelando que algumas pessoas são pegas e colocadas em uma espécie de saco para serem lanchadas mais tarde. Ray encontra algumas granadas em um veículo abandonado do exército. Que sorte, hein? Ele pega uma granada e joga no tripod, apenas para chamar sua atenção. Eu entendo que é um pai querendo resgatar a sua filha, mas aqui você está jogando roleta russa com o tripod. Ele pode apenas ficar muito pistola que você tacou uma granada e desintegrar você, ou ele pode te pegar e colocar junto com a sua filha, que foi o que aconteceu. Então Tom Cruise é escolhido para ser puxado por essa... Vocês escolhem nos comentários o nome, ok? Enquanto ele é puxado, um soldado entende qual é o plano dele e pede para todos dali puxarem ele de volta. Enquanto isso, ele está puxando todos os pinos das granadas com uma mão e com a boca. Ok. Esse é um feito e tanto, hein? Nesse momento, descobrimos que os tripods têm uma fraqueza e podem ser explodidos se você conseguir ser capturado em vez de evaporado, e depois você precisa ser puxado por aquele negócio ali e deixar várias granadas lá dentro e ser puxado novamente para fora. Não me parece uma missão muito fácil de executar, hein? E só para adicionar um detalhe, após ele conseguir fazer tudo isso, os tripods têm 30 metros de altura, então é uma queda de 30 metros que você vai sofrer quando destruir o bichão. Mesmo com aquela gaiola amenizando o impacto, acho que você não iria sair inteiro daquela queda. Então, agora parece que o Steven Spielberg ficou com pressa e cortou pelo menos uns 30 minutos do filme. Eles aparecem em Boston e alguma das plantas que os tripods ejetam parece estarem contaminadas e apodrecendo. Então aqui acontece algo que eu duvido muito que aconteceria. Seres extraterrestres que planejaram meticulosamente um ataque há milhares de anos acabam contraindo algum tipo de bactéria que nós humanos somos imunes ou temos alguma resistência por causa dos milhares de anos que passamos na Terra. E isso acaba deixando-os fracos e sem escudos para se defenderem de ataques militares, finalmente fazendo com que todos sejam derrotados. O que o filme não explica é que, segundo os livros, esses aliens erradicaram as doenças em seu planeta natal. Por isso, eles não precisam mais de remédios, pois não ficam doentes em seu planeta, por serem imunes aos organismos que vivem lá. Como eles vieram para a Terra, acabam esquecendo disso, o que eu acredito ser uma tremenda burrice. Mas eu realmente acho que isso não passaria despercebido por seres extremamente inteligentes vindos de outro planeta. Então galera, esse foi porque você não sobreviveria à Guerra dos Mundos. Eu particularmente acho que se acontecesse algo nesse nível, os extraterrestres não seriam tão descuidados de pegar algo e acabar morrendo. Com certeza eles usariam máscaras, se é que você me entende, né? Mas me contem nos comentários o que vocês acham. Vocês teriam alguma ideia de como sobreviver à Guerra dos Mundos? Quem sabe se tiver bastante ideias nós podemos fazer um compilado e montar um vídeo. Não se esqueçam de inscrever-se no canal, ativar o sininho e deixar o seu like.
Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.